Meu nome é Eduarda e eu vou falar sobre o capítulo 5 do livro A História da Vida. Ele começa falando que os primeiros esqueletos fósseis foram encontrados no século XIX por conta da industrialização e da necessidade de algumas escavações. Nesse tempo foram criadas mais de 50 teorias sobre o desaparecimento dos dinossauros, e algumas são que houve epidemias, né, nos dinossauros, ou que um vulcão na Índia teve uma explosão e acabou matando eles. Também tem uma outra que diz que um asteroide ou um cometa bateu aqui na Terra e liberou um pó que fez a nossa Terra entrar na era glacial. E essa teoria se tornou mais popular depois que eles encontraram uma rachadura de 300 quilômetros no Golfo do México. E a ideia bíblica sobre o desaparecimento dos dinossauros é que eles nem todos desapareceram. Os que desapareceram foi por causa do dilúvio e alguns conseguiram entrar na arca. Algumas revistas e notícias nos dizem que os dinossauros eles têm a boca semi-aberta, a cabeça para trás e a cauda em curva. E isso nos diz, alguns paleontólogos nos dizem que foi por causa que eles morreram na água. Então, isso já nos mostra e nos dá evidências de que as teorias bíblicas estão certas. Para um animal ser fossilizado, ele precisa ter o seu corpo rapidamente subtraído às ações dos predadores, aves de rapina, necrófagos ou bactérias, o que em circunstâncias normais não aconteceria. E os evolucionistas nos disseram que a sedimentação dos depósitos que formam as camadas geológicas são de alguns milímetros por milênio. E como que eles poderiam ter, esses fósseis poderiam ter sobrevivido não, eles poderiam continuar sem nenhum dano como nós temos hoje, sem ter desaparecido ou serem devorados, roídos ou apodrecidos. Então, como nós já vimos, é possível que alguns animais tenham sido salvos na Arca de Noé e depois terem sido extintos. Os dinossauros foram criados, de acordo com os criacionistas, na Semana da Criação. E algumas pessoas se perguntam por que Deus criou o Tiranossauro Rex, já que ele é mau, né? Mas ele nem sempre foi assim. No plano de Deus era para ele comer, para todos os animais, os seres humanos comerem vegetais. E com o pecado, houve algumas modificações genéticas, dietéticas e comportamentais. Por isso que eles se tornaram maus. Isso não era o plano de Deus. Em 2005, foi encontrado um tecido macio de um Tiranossauro Rex nos Estados Unidos. E ele não pode ter mais do que poucos milhões de anos. Também foram encontrados fragmentos de ossos de um hadrossauro ou hadrossauro, não sei, com vasos sanguíneos, células e proteínas. E é impossível ele ter mais de 80 milhões de anos. Em março de 2007, a revista Scientific American Brasil chegou perto da compreensão criacionista. Eles disseram que os dinossauros foram mortos por inundações de rios locais, mas nós acreditamos que foi o dilúvio e é um pouco complicado que vários rios locais tenham inundado e matado vários dinossauros, já que são encontrados em vários lugares. Os dinossauros na Arca de Noé, Ellen White, ela nos diz que houve uma classe de animais que pereceram no dilúvio porque Deus viu que a força do homem iria diminuir e ele ia se tornar frágil e não ia dar conta de conseguir controlar, dominar os dinossauros.
Existe um livro chamado Depois do Dilúvio, escrito por Bill Cooper, e ele fala sobre 80 avistamentos de dinossauros na Grã-Bretanha e além de já ter mencionado o monstro do Lago Ness na Escócia. Ele também fala sobre o tema Beowulf e que ele que matou a criatura de espécie Grendel a pedido do rei, que solicitou várias pessoas para tentar matar essa criatura. E esse poema, as traduções, na verdade, erram em traduzir essa criatura como troll, porque eles são anões ou gigantes peludos malignos. Bom, as reais descrições físicas, segundo o poema, é que eles eram bípodes, porém maiores do que o ser humano. E é isso que fala sobre o poema. Os dinossauros, eles migraram tentando escapar na lama, eles estavam em pânico e algumas pessoas dizem que possivelmente eles estavam fugindo de predadores. Mas quem poderia amedrontar, por exemplo, um Tiranossauro Rex? Não é mais possível que seja uma catástrofe hídrica? Então, a Bíblia, ela nos diz que Deus enviou um vento para carregar os cadáveres daqueles que haviam morrido e estavam boiando na água lamacenta. Alguns paleontólogos, eles procuram os corpos desses homens gigantes em desertos, mas o autor do livro, A História da Vida, nos diz que é mais possível que eles estejam em encostas de montanhas por terem esbarrado nelas e permanecido lá. E é isso.